Muito obrigado, pastor, também toda a igreja, por essa recepção fantástica, pela fome, pela palavra, desenvolvendo essa série tão importante sobre a família servindo a Jesus. E para isso, desde sexta-feira à noite, nós voltamos para o início. Fizemos exatamente o que Jesus fez quando indagado pelos fariseus sobre casamento, sobre como manter o casamento. E Jesus voltou para Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 para explicar o padrão altíssimo de Deus, porque a nossa família serve como um reflexo da própria família divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda mais no Novo Testamento descobrimos que o casamento em si é um reflexo, ou como nós aprendemos, um espelho da glória, da paixão, do amor de Jesus Cristo para com sua noiva, a igreja. Ontem eu convidei a igreja, os presentes, para uma cerimônia de casamento, e agora nós vamos assistir. Cerimônias de casamento são lindos, ou lindas as cerimônias. Talvez você lembre os casados, o seu, certamente o Cláudio. Eu vou ter que, hoje não está funcionando, ontem funcionou, vamos tentar mais uma vez. Então olha só, o pessoal da imagem vai ter que ficar acordada na mensagem hoje. Cada vez que eu faço assim, você vai avançar, mas tem muitos slides, então vamos testar. Acho que travou, então. Cláudio, ajuda, socorro, onde está Cláudio? Não está nem mexendo? Eba, agora foi. Ok, Cláudio, pode voltar, Cláudio. Ok, não sei o que foi. 37 anos, 21 dias, 18 horas atrás, eu e a minha gatinha, nós nos casamos. O pai dela, eu não entendo até hoje o que estava na cabeça dele, de apresentar a bonequinha dele para um gorila. Aqueles momentos tão importantes quando eu tinha cabelo ainda, também foi muito legal. O tema do casamento, Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Meu sogro até construiu um alicerce, falou naquele casamento. Mas eu não sei no que deu em mim também, porque eu fiz a mesma coisa, como pai da noiva, e depois oficiante, em que eu entreguei a minha princesa para um gorila também. Cerimônias lindas de casamento. Aconteceu 3 meses atrás, ontem, com a minha última, a caçula, aquela. Eu a apresentei para o gorila, e depois peguei o microfone junto com outro pastor da nossa igreja e realizei a cerimônia. Eu sou duplamente culpado por tudo isso. Mas irmãos, quando nós chegamos na palavra de Deus, no livro de Gênesis capítulo 2, de todas as coisas que Deus poderia ter falado para nós, sobre a criação, sobre dinossauros, sobre galáxias, sobre o espaço, sobre partículas subatômicas, Ele não fala nada disso. A palavra de Deus não é para satisfazer a nossa curiosidade, mas para preencher a lacuna do nosso coração. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, hoje nós queremos ver o final do capítulo 2, a primeira cerimônia de casamento, que estabelece um precedente para todos os nossos casamentos, lições preciosíssimas, mas também descobrir no capítulo 3, a tragédia do pecado, como atingiu a sua família, e também a minha família. Gênesis capítulo 2, o clímax de toda a narrativa da criação, demonstrando a importância que Deus dá, não é forçar as escrituras. De fato, desde Gênesis capítulo 1, 26,
Quando Deus disse, façamos nós, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, sede, segunda pessoa plural, imperativo, fecundos, multiplicai-vos, encher a terra, espelhando e espalhando a minha glória. Até o final de capítulo 2, então, essa lente matrimonial familiar constitui o foco do texto da palavra de Deus, porque nós precisamos saber qual é a planta, se o Senhor vai edificar a nossa casa, o nosso lar, como Ele quer que aconteça. Gênesis capítulo 2, versículo 21 até 25, diz assim: então Yahweh Elohim, Javé Elohim, o Criador fiel, poderoso Deus, fez cair pesado sono sobre o homem. Ele agora sabe que ele precisa de um auxiliador idôneo, um socorro, um refúgio, alguém como Deus ao seu lado. Este adormeceu, primeira anestesia. Tem vários médicos anestesistas aqui na igreja, devem ter inveja dessa primeira cirurgia. Tomou uma das suas costelas, não da cabeça, porque ela não vai dominar sobre ele, embora vai ser uma consequência do pecado, no capítulo 3, não do calcanhar dele, para ser pisado, oprimido por ela, embora também será uma consequência, o machismo, no capítulo 3, mas do lado, porque ela é auxiliadora, ela é companheira. A costela cobre os órgãos vitais, e o frágil ego masculino muitas vezes precisa de uma amiga, como ferro com ferro se afia ao seu lado. Esse símbolo aparente no texto parece apontar para isso. Deus fechou o lugar com carne. Quando chegamos no versículo 22, nós começamos a perceber a primeira cerimônia de casamento. Olha o que diz sobre a entrada da noiva. Talvez você nunca tinha reparado, mesmo passando por esse texto N vezes. E a costela que Yahweh Elohim, Deus, tomara ao homem, transformou, a palavra traz a ideia de construiu, usando aquela costela, a carne, e fabricou especialmente para ele. O Novo Testamento fala da interdependência da família, quando diz que a mulher é proveniente do homem, mas todo homem depois disso é proveniente da mulher. Por isso nós não somos independentes, mas interdependentes. Como falamos ontem à noite, no casamento, na família, se duas pessoas sempre concordam, uma delas é desnecessária. Nós precisamos um do outro. Mas olha a última frase desse texto, é fantástico isso. Eu nunca tinha reparado. Não deixo de descobrir coisas novas nesse texto tão profundo que é Gênesis. A última frase na Bíblia atualizada diz: e lhe trouxe. Já reparou nessa frase? A minha impressão sempre era mais ou menos assim: Deus deitou Adão na maca no jardim do Éden, aplicou anestesia, começa a contar regressivamente, 100, 99, 98, 96. Ô Senhor, quando vai fazer? Uau! É ela! Mas não foi assim. Adão acorda, e olha, e lá vem ela, venha meu bem. Adão não aguenta. Notem que Deus faz questão, podemos assim imaginar a primeira cerimônia de casamento,
Deus faz questão de presentear a esposa ao marido, para que não resta dúvida, isso não vem da mão dele, é presente do Senhor. Herança do Senhor, meu amigo, é sua esposa, do Senhor. Receber uma herança do Bill Gates, do Steve Jobs, de Ike Batista, não, isso aqui já não vale mais. Imagina, do Senhor. Quem acha uma esposa, acha o bem. Eu estou ganhando muitos pontos aqui hoje. E alcançou a benevolência do Senhor. É presentão de Deus. E Deus faz questão, como fazemos nos nossos casamentos, a entrada da noiva. Como eu já fiz com as minhas filhas, eu estou entregando a minha princesa, seu gorila, nas tuas mãos, para você agora cuidar, proteger, pastorear, como eu já fiz ao longo de 24 anos. Esse é o primeiro passo. O presente que Deus faz questão de entregar. Mas logo em seguida nós encontramos a declaração dele. Ele fica boca aberta e diz: esta, afinal, não tem como traduzir. Mas é mais ou menos isso. O dia todo ele tem esse desfile de bichos passando na frente, não tem nenhuma auxiliadora, e ele nunca tinha visto um animal que nem ela. Desculpa, vocês entendem. De uma só batida, são como se fosse de ferreiro. Essa ideia. Mas assim como nos nossos casamentos, então, nós temos mais. Os primeiros votos do casamento, talvez você nunca reparou nisso. Olha o versículo 23. O texto diz: e disse o homem, Adão. A palavra homem no hebraico, mas também o nome dele, Adão, que nos representa. Quem pediu para ele falar? Ninguém. Mas quando você recebe um presente, o que você diz? Quando você recebe um presente, o que você diz? E num certo sentido é isso que ele fala. Ele tem que receber, ele tem que falar alguma coisa. E disse o homem, e quando ele abre a boca é poesia. Segundo versículo de poesia que nós encontramos na Bíblia. Primeira vez foi naquelas linhas paralelas da poesia hebraica. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Essa ideia de paralelo soa bonito no ouvido hebraico e nosso também, quando nos treinamos. E ele olha para ela e diz: esta afinal é osso dos meus ossos. Era mesmo. E carne da minha carne. Ele continua com essas ideias paralelas, quase cantando para ela. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ishá, porque ela é de Ish. O que ele diz? Ele canta para ela: tu és osso dos meus ossos, tu és carne da minha carne. O que ele está dizendo? Mulher, nós somos um, literalmente e figurativamente. Ou seja, de um Deus fez dois, mas de dois Deus fez um novamente. Só que agora maior que a soma das partes, como nós vimos ontem, por causa da complementação dos papéis de auxílio idôneo, mútuo, não competição, mas complementação. Casamento bíblico é um para o outro. Essa vida de Jesus em nós manifesta-se na comunicação, manifesta-se na cama, manifesta-se nos conflitos, um para o outro, e ambos
para Deus, cultivando, guardando. Mas pastor Davi, eu não estou entendendo, eu não vejo nada de votos aqui. Porque eu não expliquei ainda. Como nós encontramos votos nesse texto? Porque essa exata frase nas nossas Bíblias, em pelo menos 2, 3 outras ocasiões, foi adotada por líderes querendo fechar um pacto de sangue. Por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 5, 1 e 2, os homens do norte, Israel, as tribos do norte, clamam para Davi e falam: Davi, cara, tu és osso dos nossos ossos, carne da nossa carne. Infelizmente algumas Bíblias não traduzem assim, mas o texto literalmente diz isso. Faça um pacto conosco, Davi seja nosso rei de todas as 12 tribos. Ou seja, para encontrar as palavras mais fortes para descrever aliança, compromisso indissolúvel, eles pescam na história de Israel, encontram nas palavras de Adão para Eva, a entrada da noiva. Votos de lealdade, de fidelidade, mesmo não havendo concorrência. E agora, na primeira cerimônia de casamento, como nos nossos casamentos, quase todos e apropriadamente, o texto-chave. Agora Deus vai falar. O oficiante, que ao mesmo tempo é o pai do noivo e o pai da noiva e o pastor da cerimônia, ele declara, olha na sua Bíblia, versículo 24. Ele diz: por isso, ou seja, pelo fato de que Adão e Eva eram do mesmo tecido, osso dos ossos, carne da carne, Deus agora estabelece um precedente para todos nós. Por isso deixa o homem pai e mãe. Sabemos que é para nós, porque Adão e Eva não tiveram pai e mãe, nem umbigo. Não nasceram. Deus os criou. Ele está falando a nosso respeito. Jesus vai falar isso. Por isso não separe o homem o que Deus juntou. A fórmula do casamento que nós encontramos justamente no versículo 24 tem 3 aspectos. Por isso, deixa o homem pai e mãe. Ou seja, todos os relacionamentos ora mais íntimos, inclusive biológicos, genéticos, ficam de segundo plano diante do DNA matrimonial. É sério isso? Se une a sua mulher, a palavra de aliança, o que define casamento, é compromisso, aliança, debaixo das leis em vigor, mas diante de testemunhas. Padrinhos servem, sim, Senhor, não somente para dar geladeira ou micro-ondas. Padrinhos são para ser testemunhas e cobrar a fidelidade, aconselhar. Não espere, jovem, casal, quando as coisas são tão difíceis de resolver, recorra para conselheiros que servem para isso. E agora, e somente agora, depois da exclusividade, depois da fidelidade, Deus trata da intimidade, nesta ordem. Digno de honra é o leito matrimonial, mas os impuros Deus julgará, porque Ele criou a união sexual como super bonder, uma atração que faz com que repetidas vezes o casal celebra a sua aliança. O sexo não define o casamento, é a celebração da realidade de um deixar e unir. Irmãos, quando nós lemos esse aspecto da palavra oficial, do oficiante da cerimônia, nós entendemos que, aos olhos divinos, a união entre homem e mulher é mais forte que os próprios elos genéticos e biológicos que nos unem com nossos pais. E se Deus diz, deixa pai e mãe, isso inclui todos os terceiros que possivelmente possam interferir
no relacionamento. Às vezes nós ouvimos pessoas falando: não, meu filho é meu sangue, você, meu cônjuge, não é meu sangue, então esse relacionamento é prioritário. Totalmente enganado. Totalmente. Claro que nós cuidamos, não negligenciamos, mas todo e qualquer tipo de terceiro, tudo que ameaça a unidade do casal é aberração da imagem de Deus, da Trindade, do amor de Jesus para com a igreja. Conflito conjugal, ira, mágoas guardadas. Imagina Pai, Filho e Espírito Santo vivendo em conflito eterno. Terceiros que interferem, frieza, distância conjugal, segredos, uma vida fechada, escondida, crianças que espertamente jogam papai contra mamãe, vice-versa, uma vida centrada no eixo pai, filho, mãe, filha, e não o eixo marido e esposa. Tudo isso é vandalismo, a pinchar o espelho da glória de Deus, da igreja. Falamos de filhos, nós amamos filhos, já foi falado, temos 6 filhos, tinha somente 5, resolvemos adotar outra, porque a minha esposa não tinha nada a fazer em casa. Temos 15 netos, amamos as crianças, os filhos. O meu primogênito estava nesse púlpito 3 semanas atrás, se alguém já não tinha reparado, ele é cópia do original. Foi feito no Paraguai. Não foi, não, brincadeira. Hoje nós enfrentamos uma dificuldade. Pode-se chamar de filhocentrismo, em que os filhos estão tomando o lugar dos pais no centro do relacionamento, como se fossem reis ou rainhas da própria casa. Talvez de forma aplicativa. Pastor, pode chegar aqui, por favor? Vamos imaginar que nós, como casal, adotamos uma criança. Eu sempre queria um Davizinho. O Davizinho chega na nossa família depois de um tempo. Obrigado. Olha só, nós somos parecidos. Só que nós esquecemos de que o nosso relacionamento tem que ser central, e não o eixo pai-filho, mãe-filho. Se ele ocupar essa posição, é capaz de nos distanciar. Se nós recusamos em discipliná-lo, contrariá-lo, é tudo no copo que ele quer, o suco que ele quer, a hora que ele quer dormir e muito mais. Hoje à tarde vamos falar muito mais sobre isso. Isso tende a nos distanciar, criar caos em casa. Agora, o que acontece porque ele dorme aqui também, então é muito difícil a gente ter mais um, mas vamos imaginar um milagre aconteça, e a sua irmãzinha chega, irmãzinha, Betina, e ela entra na nossa família, só que agora nós temos um problema, tem 2 centros do sistema solar familiar, é complicado. Agora a gente dá a volta, o irmão mais velho não está nem um pouco contente que tem concorrente no pedaço, roubou a mamãe dele, ela também não, cara, pare com isso, ela dá chute na canela dele, quero ver, vai. Ela é bondosa demais. Irmãos, o tempo passa, o marido volta a sua atenção para seu emprego, sua empresa, a mãe também, porque nós não aguentamos, terceirizamos para outros. Um dia os 2 vão sair de casa, talvez só ficar desse lado o pastor, filho, Júnior, e o que acontece? 25 anos depois, o ninho, embora não totalmente vazio, porque ainda tem 2 passarinhos, quem é você? O que Deus quer é que cada filho pode chegar, um membro bem-vindo ao círculo familiar, e que tem espaço, pode entrar. Não é o centro, Jesus está no centro, a palavra dele, nós vamos disciplinar. Peraí, desculpa, eu fiz errado, desculpa, era para nós estarmos juntos, tá bom, era assim. São membros bem-vindos ao círculo familiar. Mas mamãe e papai ficam
dando segurança para os filhos. Nós estamos bem, 37 anos, 21 dias, 18 horas e 9 segundos. Agora, quando os filhos saem para casa, agora podem sair, definitivamente, por favor. Mamãe e papai estão bem. Agora podem mandar os netos para passarem uma tarde, talvez, e voltar para casa. Mas como nós podemos preservar o relacionamento a dois? Uma coisa que aprendemos, eu queria que a minha esposa compartilhasse, que tem nos ajudado muito de forma muito prática, chamado tempo de sofá. Não é original conosco, mas a ideia é no final da tarde, quando o pai volta, chega em casa, ou se os dois estão fora, quando os dois chegam, de investir os primeiros 10 minutos para se atualizarem, para conversar. Para nós, o sofá não era o lugar ideal com 6 filhos, então a nossa prática é: o Davi chega no fim da tarde, vamos no quarto, fechamos a porta, e os nossos filhos eram ensinados que esse era o nosso tempo. Então, a não ser fogo, sangue, qualquer coisa assim, não era para chamar, porque esse era o nosso tempo. Então, o que acontece? O Davi me conta tudo o que aconteceu durante o dia, eu estou por dentro de situações que talvez foram difíceis, talvez bênçãos que aconteceram, muitas vezes falamos sobre agenda. Eu conto para ele tudo o que aconteceu durante o dia, ele está por dentro de cada filho, o que está acontecendo na vida deles, estamos na mesma página. 10 minutos, Davi sai, tem um tempo com os filhos, eu preparo o lanche e é isso. E muitas pessoas falam: gostei da ideia, é legal, mas por que neste horário? Por que não esperar até que os filhos estejam dormindo, daí vocês têm o seu tempo? E a resposta é que nós queremos deixar muito claro para os nossos filhos que o nosso relacionamento é prioritário. Eles são muito queridos, muito bem-vindos, mas o nosso relacionamento veio antes deles e continuará depois deles. Então, eles vendo dia após dia: mamãe se gosta, mamãe e papai se gostam, mamãe e papai estão bem, são melhores amigos. Isso dá uma segurança muito grande para eles. Por isso, nós estamos na nossa segunda lua de mel, porque há 3 semanas saíram todos, a última. Estamos bem, graças a Deus, curtindo esse tempo com vocês. A entrada da noiva, votos de compromisso até que a morte nos separe, a bênção do pastor. Por isso, exclusividade, fidelidade, intimidade. O que vem depois de tudo isso? Bom, o tempo de sofá, depende de como você faz, mas a lua de mel. E a Bíblia traz isso. Olha o último versículo de 25, que é trampolim para capítulo 3. Ora, diz o texto bíblico, um e outro. Agora o texto destaca, faz questão, os dois são um. Quando se refere a um, se refere ao outro. E repete isso, são cúmplices, estão juntos, o homem e sua mulher. E diz o texto, de forma um pouco estranha, estavam nus e não se envergonhavam. A última frase é importante acrescentar, porque o povo de Israel, recebendo o livro de Gênesis nas planícies de Moabe, para eles no 10 é escandaloso. Mas nesta época não, por que não? Porque estão totalmente unidos, não tem nem roupa entre os dois, nada a esconder, nada a fingir. Meus irmãos, a pergunta que nos ocorre agora: o que aconteceu? E a resposta é: a queda. A queda. Como nós chegamos nesse momento em que terceiros interferem, o inimigo divide, há conflito e briga e decepção e tristeza em todos os casamentos. Porque o pecado sujou a imagem de Deus e agora complicou os relacionamentos familiares. E agora chegamos no capítulo 3 de Gênesis, em que a triste notícia, a resposta à pergunta, o bote do inimigo.
injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana. Tem um jogo de palavras, infelizmente o capítulo se quebra, mas capítulo 3, versículo 1, olha o que diz o texto. O adversativo, mas, começa o texto, e é pesado. Se tivesse uma música de fundo, seria mais ou menos assim. Tchum, 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 tchum. Tum, 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 tum. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que Yahweh Elohim tinha feito, disse à mulher. Já tem muita coisa embutida aqui, mas acima de tudo é perigo. A harmonia, o paraíso, a lua de mel está sendo ameaçada por um intruso de fora. Nós não percebemos no texto em português, mas uma coisa muito interessante. A palavra traduzida sagaz, esperta, para descobrir a serpente, é a mesma palavra no hebraico, a palavra nus. Como se o texto fosse preparar o palco. Os dois estão nus e sem vergonha. Mas a serpente é mais nua e sem vergonha. E agora toda a história vai mostrar para nós como a sem vergonha da serpente nua vai ser transferida através do bote do inimigo, injetando o veneno do pecado nas veias da raça humana. E tudo vai mudar. O que nós encontramos no capítulo 3, e vamos ter que fazer um panorama do que nós vemos aqui, é a tragédia do pecado, que é o primeiro passo do verdadeiro evangelho. Estamos perdidos. Mas no final do capítulo, o triunfo da graça. Eu quero que vocês olhem comigo para esse texto. Eu só vou lendo o texto, comentando algumas coisas, temos mais ainda 15 minutos. Eu quero que vocês percebam. Primeiro, Satanás vai atrás da mulher. Covardia essa. Não foi a mulher que tinha ouvido as instruções de Deus, e sim o homem. Ele era o líder, ele era o protetor, ele era o pastor. Deus falou com ele sozinho, nem criada ela fora. Quando Deus tinha falado com ele, era a responsabilidade dele transmitir para ela. Mas Satanás já afasta a mulher do homem, aquela que seria auxiliadora. Não, meu bem, obedeça a Deus, custe o que custar. Eu estou aqui para te encorajar, para te apoiar. Eu estou nos bastidores, meu amigo. Mas não, Satanás sussurra nos ouvidos da mulher. É assim que Deus, notem que ele tira agora, Senhor Deus, Yahweh, Javé, Jeová, Elohim, o Deus fiel, o Deus da promessa, o Deus que era, que é e que sempre será. É só Elohim para ele agora. Não comereis de toda a árvore do jardim. Como ele sempre faz do percurso do pecado, ele foca no negativo. Faz isso com nossos filhos. É verdade, seus pais não deixam você assistir nada no Netflix. Não, eles falaram, esse programa, esse seriado, esse filme não serve para mim. Mas de repente você é o mal. Ele faz isso. Respondeu o versículo 2, a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Não foi isso que Deus falou. Em Gênesis 2,16, Deus tinha dito, podem comer livremente, escancaradamente. Usa uma construção na língua original, literalmente, comendo comerás. Ela diminui a palavra de Deus. Isso é perigoso.
Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim. Interessante, ela adotou agora o nome de Deus sem Javé, Jeová, Yahweh, o Deus fiel. Ela está entrando na dele, do diabo. Ela cita a palavra de Deus. Isso é bom sempre que você dialoga com Satanás. Tem algumas igrejas que falam mais com Satanás do que com o próprio Jesus. Eu não recomendo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Lugar nenhum Deus falou nem tocareis. Que é isso? Legalismo. Falsos padrões de espiritualidade. Talvez Adão, nós não sabemos, omisso, passivo, acrescentou, eu não confio muito na minha mulher, então eu vou dar outras instruções. Mulher, nem toque nessa árvore, viu? Só que quando padrões humanos inevitavelmente caem, quando fico no mesmo patamar do padrão divino, não tem diferença, e o padrão de Deus cai também. Ela acrescentou a palavra, outra vez, desculpa, ela diminuiu da palavra, e agora, para que não morrais. Não, menina, não foi isso que Deus falou. Deus falou, certamente morrerás. Usa uma construção original que diz, morrendo morrerás. Mut, tamut. Ela diz, não, vou morrer. Meus irmãos, quando nós abrimos para o diabo, porque a nossa família não conhece a palavra, quando o homem não é pastor da sua própria família, liderando no chamado culto doméstico, vamos explicar hoje à tarde o que é isso, conceitos totalmente equivocados disso. Quando o homem não é líder da sua esposa, pastor da sua família, protetor, o diabo entra. E Satanás percebe, versículo 4, olha na sua Bíblia. Então a serpente disse à mulher, agora nós entendemos que essa interpretação está correta. Porque Satanás repete as exatas palavras originais que Deus tinha falado para Adão. Ele sabia, mas ele nega. Ele diz, não, certamente morrerás. Negativo, mulher, só que ele se entrega. Ele fala o que Deus tinha falado, literalmente, quando ela diminuiu. Não, mut, tamut. Opa, ele sabia, porque ele está perguntando. E acusa Deus de ser mentiroso. Olha só a ironia. O pai da mentira acusa o Deus da verdade de ser mentiroso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, Eva. Você não queria ser como Deus? Tempo. Nesse exato momento, um dos dois deveria ter respondido, peraí tudo! Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Arreda-te de nós, Satanás, nós já somos como Deus, só pode perder. Mas agora, a isca já foi lançada, o desejo despertado, versículo 6, cheio de sensualidade, vida vivida pelos sentidos, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Olha a rapidez da narrativa agora. Diz assim, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. A isca foi lançada. Passou na frente da mulher. E não resiste. Em vez de ser auxiliadora e idônea, rejeitando essas palavras, chamando o marido, pedindo socorro,
vai atrás. E agora, infelizmente, algumas das nossas Bíblias não traduzem uma pequena palavra no versículo 6. A atualizada não faz. NVI, corrigida, outras Bíblias sim. A pergunta, onde estava Adão em tudo isso? Essa pequena palavra Ima, de onde vem a nossa palavra no Natal, Immanuel. Deus conosco, Ima, com ela, vem logo depois do tomou-lhe do fruto e deu ao marido que estava com ela. Meus irmãos, não há mistério aqui, porque eu, homem, você, homem, somos exatamente assim. O inimigo pode estar na nossa sala de estar, sussurrando no ouvido dos nossos filhos, da nossa esposa, e a gente não levanta um dedinho para ser homem de verdade. Somos omissos, somos passivos, nós deixamos a mulher tomar a frente e caiu tudo. Ele comeu também. E agora o que deu? Olha o versículo 6, 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estão nus, agora a inocência se foi. A transparência, a vulnerabilidade, a intimidade, o compartilhar, a sem vergonha da nudez esperta da serpente passou nas veias deles. O que eles fazem? Olhem os resultados. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso é estranho. Pela religiosidade tentam cobrir a sua vergonha. Sem derramamento de sangue, sem sacrifício. A religião do latim religare significa o homem faz alguma coisa para cobrir a vergonha e tentar alcançar de novo a comunhão com Deus. É fajuto, porque mais tarde, quando Deus os aborda, Adão diz, eu estava nu, não estava nu, ele tinha cueca de figueira. Porque eles cobrem seus membros reprodutivos, isso é estranho, pecaram com os olhos, lente escura teria resolvido. Luva grossa, mordaça na boca, tapar os ouvidos, porque eles cobrem, literalmente, cobrem seus membros genitais. Por causa do espelhar e do espalhar. Deus os abençoou, Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, com filhotes, flechas, filhos. A casa como uma agência missionária para expandir o jardim do Éden até os confins da terra, só que agora os filhos vão nascer distorcidos, vão parecer o inimigo e não o pai. E o instinto divino faz com que eles se cobram. A sua vergonha de multiplicar maldade, violência, corrupção, impunidade na terra toda. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, agora o texto volta a falar sobre Yahweh Elohim, que andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença de Yahweh Elohim, o homem e sua mulher, cúmplices agora no pecado. Mulher, o que é isso que estou vendo? Vem comigo, vamos nos esconder. É Deus. Não foi para isso que o espelho foi criado, a família foi criada. E chamou Yahweh Elohim ao homem. E lhe perguntou, onde estás? Porque Deus não sabe. Não. Porque Adão não sabia.
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim porque eu estava nu. Tempo. Ele não estava nu mais. Mas estava. Eu tive medo do Criador, apaixonado por vocês, que criou esse presentão, a sua esposa para ti. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesses? E agora versículo 12, onde nós vamos parar? Uma das maiores tragédias. Então disse o homem: a mulher que tu me deste, ela é responsável. Salva a minha vida, mas toma a vida dessa praga. Desculpa, calma. Que homem é esse? As últimas palavras da boca dele: tu és osso dos meus ossos, tu és carne da minha carne, nada nos separará, mulher, eu estou contigo até o final. Mentiroso como o seu pai, o diabo. Com aquele dedo estendido, ele parece o diabo. O acusador, que nos acusa dia e noite. Conflito conjugal começou naquele momento. Deus vai disciplinar seus filhos. Ele vai falar que agora a dor de produzir novas imagens de Deus mais distorcidas vai ser muito grande para a mulher e por implicação para o homem também. A mulher vai tentar sobrepujar o homem, deseja contra ele, ele vai abafar a mulher. Conflito dos gêneros. O homem agora vai trabalhar duro para pôr pão na mesa, responsabilidade dele. Ele vai trabalhar contra aquela terra dura agora, até que no final a terra ganha e o suga de volta. E ele se torna pó. Todo dia seremos lembrados. No relacionamento a dois, na educação dos filhos, no trabalho duro, patrão chato, inadimplência de fregueses, leis e impostos. Sem Jesus não dá. E esse é o ponto do final do texto, quando Deus mesmo, em vez de amaldiçoar o casal, que Ele nunca faz, Ele amaldiçoa o diabo, Ele amaldiçoa a terra, mas Ele mesmo absorve a maldição e envia o seu Filho amado, semente da mulher, sem participação do homem, sem pecado. A mulher será progenitora da semente, na plenitude dos tempos, o último Adão. Só que ele naquela hora, pendurado na cruz do Calvário, em vez de apontar o dedo no nariz da noiva, ele mesmo vai absorver todo o golpe da ira santa de Deus contra meu pecado e seu pecado. Ele vai dizer: oh meu Deus, toma minha vida, mas poupa a vida da minha noiva. Maldito todo aquele pendurado no madeiro. E Jesus absorveu o veneno, o aguilhão da serpente. E ressuscitou. E venceu a morte. E agora, com a noiva ao seu lado,
para toda a eternidade, comprou eterna redenção para nós, e agora os homens que estão em Cristo podem ser o Adão, que Adão nunca foi, e as mulheres em Cristo, pelo poder do Espírito e da palavra, podem ser a Eva, que Eva nunca foi, uma auxiliadora, idônea, submissa, respeitosa, o homem pastor, protetor, que ensina a palavra, que se sacrifica antes de expor a mulher e a família aos perigos do diabo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já eram, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez imundícia, pecado, para que nele nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Louvado seja Deus. A única esperança para a nossa família é o último Adão, que triunfou sobre o pecado, onde superabundou a graça. E meu amigo, hoje você que está aqui convidado, talvez paquerando a igreja, Jesus, a palavra, essa é a nossa única esperança. Nós ainda carregamos as cicatrizes do pecado, mas a palavra de Deus oferece nova vida em Cristo. Não precisa dar esmola, contribuir, se batizar, ser membro da igreja. A palavra de Deus diz que nós nascemos de novo pela fé, quando nós nos vemos perdidos diante do abismo do inferno, e nós nos pulamos sobre Jesus e só Jesus. E a Bíblia diz: nós nascemos de novo. Não tem que vir à frente, não tem que levantar a mão, você tem que crer em seu coração. Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele vive intercedendo por nós. E a Bíblia diz: em seu coraçãozinho você nasce de novo. Que Deus nos abençoe, com novos nascimentos e novas famílias e renovação, apesar das nossas muitas falhas. E que Deus abençoe a amada igreja. Amém.